Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez nesse momento de início do dia, quando o meu desejo é que esses instantes de reflexão sejam úteis para o seu dia. Que Deus o abençoe e eu quero deixar um abraço especial com os aniversariantes do dia de hoje. Sejam muito felizes com a bênção e com a graça do Senhor. Temos refletido desde ontem sobre a transformação operada pelo Evangelho de Cristo Jesus em nossas vidas. A proposta é refletir nessas 2 semanas sobre o tema geral da Capunga para este ano, Transformados para Transformar. Caminhamos então em relação à transformação que recebemos e que encontramos em Cristo Jesus. Ontem refletimos sobre a transformação em nossa relação com Deus. Estávamos separados pelo pecado e em Cristo somos reconciliados com Deus. Hoje quero ler com você 2 versículos de João 8, o versículo 34 e o versículo 36, que dizem o seguinte: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. São palavras do Senhor Jesus. Jesus afirma, portanto, que nós fomos escravizados pelo pecado. E aqui eu quero que você entenda o seguinte: conforme refletimos ontem, o pecado nos separa de Deus. Mas não apenas isso, o pecado nos deixa numa situação de escravidão. O que significa dizer que nós não conseguimos nos libertar do pecado por nosso próprio esforço. A nossa tendência pecaminosa sempre prevalecerá. Embora pontualmente possamos vencer a esta ou aquela tentação, o nosso comportamento tenderá a ser um comportamento egoísta, tenderá a ser um comportamento que nos distancia dos projetos de Deus, tenderá a ser um comportamento que se coadune com a nossa própria vontade e com os nossos próprios desejos, em detrimento do projeto de Deus e muitas vezes em detrimento da necessidade dos outros. A exemplo dos vícios que claramente escravizam de tal maneira que o esforço é muitas vezes inútil para superá-lo. De um modo geral, nós passamos a estar escravizados pelo pecado. É sobre isso que Jesus Cristo fala. Ao dizer que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, ele nos coloca a todos numa mesma situação. Passamos a estar escravizados pelo pecado. Entendemos então que o Evangelho nos transforma, porque o Evangelho proporciona libertação. Daí as palavras de Jesus: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diferente do que as pessoas pensam, o Evangelho não escraviza, não limita, o Evangelho nos liberta. Libertos em Cristo Jesus, podemos viver a liberdade que Ele nos proporciona, na qual todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, e não nos deixamos escravizar por elas. Senhor Deus, muito obrigado, porque em Cristo Jesus deixamos de ser escravos do pecado, vivemos a liberdade que Cristo proporciona. Amém. Da educação infantil ao ensino médio, o Colégio Americano Batista se destaca pela tradição e pelo ensino baseado na pedagogia cristã. Com um projeto inovador, integramos a escola à família, oferecendo uma melhor experiência educacional aos alunos. Faça parte do colégio eleito número 1 pelos recifenses no Prêmio Marcas que Eu Gosto de 2015. Matrículas abertas, 21-22-5599. Colégio Americano Batista, há 110 anos educando gerações.